Os relatos que você vai ouvir no vídeo de hoje foram enviados por e-mail e também pelo direct do Instagram. São histórias impressionantes de arrepiar, enviadas por pessoas que viveram ou ouviram esses casos. Prepare-se para conhecer a misteriosa procissão das almas, o temido lobisomem no chiqueiro e o intrigante caso do homem no poço. Além disso, vamos explorar a sombria figura na floresta e o inexplicável coisa no parque. E também uma desgraça que vai deixar você sem palavras. Esses e muito mais. Então continue enviando seus relatos, pois é com eles que construímos esse quadro tão especial. Já deixe o like e não se esqueçam de compartilhar com um amigo ou aquele tio que adora esses assuntos sobrenaturais e tem sempre uma história para contar. Bora começar! No feriado de Semana Santa, Adriana e Paulo foram passar no interior, em uma cidadezinha pacata onde morava a vovó Francisca. Sempre iam no mês de dezembro após o final das aulas. Porém, desta vez, decidiram ir também na Semana Santa. A visita inesperada deixou vovó Francisca um tanto preocupada, pois ela conhece bem a rebeldia desses netos. Eles sempre vão dormir tarde da noite, pois, morando na cidade grande, eles não têm liberdade para correria no quintal ou ficar até às 11 horas da noite ouvindo vovó contar causos de assombração. Mas desta vez é diferente, pois estavam na Semana Santa e vovó Francisca tinha um grande respeito por esse período. Ela os proibiu de fazerem algazarra e exigia que eles brincassem de forma moderada e que fossem dormir cedo. Na noite da Sexta-feira Santa, vovó voltou a repreender seus netos. Durmam cedo, e se alguém de vocês ouvir alguma coisa, não olhe lá fora. Por que, vovó? Perguntou Adriana, um tanto incrédula. É que Adriana e Paulo eram acostumados a ouvir vovó Francisca contar lendas e relatos assustadores. Vovó então contou que aqui na região existia uma crença que no período da Quaresma, principalmente na Semana Santa, acontece a procissão das almas perdidas. Isso é lá pelas altas horas da noite, indo até umas 3 horas, que é a hora dos mortos. Então, os demônios virão para levá-las. E se alguém olhar para a procissão e for visto por uma das almas, eles virão para buscá-lo. Por isso, se ouvirem algo barulhento, não olhem lá para fora. Eles insinuaram riso, mas Francisca continuou séria, com um semblante que causava medo neles. Adriana adormeceu logo, mas Paulo não conseguia dormir. A curiosidade sobre essa tal procissão o deixou inquieto. Devia ser mais de 11h30, quando a sede o obrigou até ir à cozinha tomar água. Quando estava voltando, ouviu passos e murmúrios na rua, e também uma canção melancólica. Minha dor é grande demais. Ele foi para o quarto, mas a curiosidade o venceu. Ele não se aguentava e foi olhar. A casa de Dona Francisca ficava um pouco afastada das outras, e a iluminação da rua era precária. Ele viu pessoas caminhando com velas acesas e entoando aquele canto que mais parecia uma marcha fúnebre. Nesse instante, uma das almas olhou para ele. Assustado, Paulo correu até o quarto de vovó Francisca e chamou várias vezes, mas ela não acordou. Então, foi acordar Adriana, mas também não conseguiu acordar ela. Voltou para a cama, se cobriu e, nesse momento, ouviu que a procissão mudou o curso da caminhada. Estavam no quintal da casa, se dirigiam para a porta. Ele, tremendo e suando frio, ouviu a porta do quarto se abrindo e alguém entra e vai até ele. Sente uma mão tocar o seu ombro. Ele se descobre
pronto para implorar por misericórdia caso tivesse cometido algum erro. Mas por sorte, era a vovó, que mandou eu ir correndo até a sala e cobriu o grande espelho. Assim feito, aquelas coisas lá fora se foram. Então vovó explicou. O espelho funciona como um portal entre o nosso mundo e o submundo, e ao ser coberto, ele impediu que essas almas entrassem aqui. A história do Homem do Poço sempre foi coisa de criança aqui na cidade. Era uma daquelas histórias que os mais velhos contavam para assustar a molecada. Diziam que, se você andasse sozinho perto do poço, depois de anoitecer, o homem que morava lá dentro te seguia até em casa. Eu nunca dei bola para isso, porque para mim era só conversa fiada para meter medo. Só que agora, depois do que aconteceu, eu não sei mais bem se é só isso. Eu estava voltando para casa depois de uma festa. Era tarde, às 2 da manhã, e como tinha bebido um pouco, decidi cortar caminho pelo terreno do poço para economizar uns minutos. A rua estava deserta, só dava para ouvir os meus passos no asfalto. Quando cheguei perto do poço, senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse olhando para mim. Olhei em volta, mas não vi nada. Continuei andando, mas a sensação não passava. Foi aí que ouvi o barulho. Primeiro, parecia só o vento, mas depois ficou mais claro. Passos, lentos e arrastados, como se alguém tivesse descalço e estivesse andando atrás de mim. Eu parei na hora e virei para olhar, mas não tinha nada. O coração já estava na garganta, mas eu pensei que devia ser só a minha imaginação. Andei mais rápido, quase correndo, e foi aí que então eu vi. Na sombra das árvores, lá perto do poço, tinha alguém parado. Alto, magro, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse me estudando. Não dava para ver o rosto, apenas uma silhueta, mas eu sabia que não era algo normal. Essa coisa começou a andar na minha direção, mas ela andava bem devagar, como se soubesse que eu não tinha para onde correr. Paz, eu saí dali disparado, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e fiquei na janela, esperando ver algo na rua. Mas nada apareceu. Porém, o barulho dos passos continuava, só que dessa vez parecia vir do lado de dentro. Eu passei aquela noite acordado, com todas as luzes acesas, rezando para aquilo ir embora. No dia seguinte, eu contei para minha mãe. Ela então me perguntou: "Você passou perto do poço, não foi?" Eu não sei o que ela sabe, mas desde então eu evito aquele lugar. E sempre que escuto passos à noite, finjo que não é nada, porque sinceramente eu não quero nem descobrir. O meu nome é Maria, tenho 52 anos e sou faxineira desde que me entendo por gente. O meu defeito? Eu falo demais palavrão. Se algo dá errado, já solto um que desgraça. Se alguém me irrita, vai para aquele lugar. Minha boca não tem freio e eu sei desse meu defeito. Nesse dia, eu fui limpar a casa de Dona Lucinéia, uma mulher folgada que gostava de mandar. Ela me fez limpar o chão 3 vezes, porque, segundo ela, não estava bom o suficiente. Eu reclamei sozinha. Essa mulher é uma praga. Depois, ela disse que o café estava ruim e que eu era lenta demais. E já fui eu reclamar e xingar de novo. Eu passei o dia soltando xingamentos baixos.
mas foi muito palavrão para um dia só. Quando eu terminei, catei as minhas coisas e fui para casa. Era fim de tarde e o céu estava meio escuro. No meio do caminho, comecei a sentir um negócio estranho. Era como se tivesse alguém atrás de mim. Olhei rápido, mas só vi uma sombra. O meu coração disparou. Andei mais rápido, mas a sombra continuava lá. Quando virei em uma esquina, ela apareceu. Era uma velha, magra, o cabelo todo bagunçado, roupa suja e rasgada. Os dentes estavam podres, pareciam de filme de terror. Ela estava parada, me olhando, e a voz dela saiu rouca. Maria. Na hora eu gelei. Como ela sabia o meu nome? Você xinga demais, Maria. Tô aqui para te mostrar o que acontece com gente de boca suja. Eu quis correr, mas não consegui mexer as pernas. A velha deu um passo para a frente e o cheiro dela era algo horrível, como uma coisa podre. Quem vive xingando, chama quem? Hein, Maria? Chama eu. A desgraça. Ela riu mostrando os dentes. Foi mais ou menos assim o diálogo. Eu estava paralisada, Robert. Só conseguia tremer. Ela veio mais perto, levantou a mão e eu achei que ia me pegar. Mas do nada ela sumiu. Foi como se o vento tivesse levado ela. Eu cheguei em casa tremendo e trancando a porta com tudo. Naquela noite eu não dormi. Eu só ficava pensando. Eu nunca mais vou xingar. Nunca mais na minha vida. Desde então, é só alguém falar palavrão perto de mim que eu aviso. Olha, cuidado. Você está chamando coisa ruim para sua vida. E eu acredito muito nisso hoje em dia. Você falar palavrão e essas palavras só atrai coisa negativa para sua vida. Hoje, graças a Deus, eu vivo na bênção. Boa noite, amigos. O meu nome é Juari Prado. E esses fatos aconteceram quando eu era criança, no final dos anos 80. Eu morava em um pequeno bairro, em uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Esse bairro tinha 2 ruas e era cercado por um rio e pela linha férrea, que ligava o interior com a capital. As casas, em sua grande maioria, eram chácaras. A noite, naquele lugar, era sombria. Eu me lembro que quando a noite chegava e um pouco antes de dormir, eu e minha mãe ouvíamos assovios. Minha mãe olhava para mim assustada e falava que era o Saci que estava assoviando. Porém, eu não sentia medo e nem me preocupava, porque eu tinha aprendido na escola que Saci não passava de uma lenda. Porém, comecei a prestar atenção na rua através da janela e realmente não tinha ninguém na hora do assovio. No bairro vizinho tinha um senhor já velho que as pessoas afirmavam que ele virava lobisomem. Ele era bem legal, gostava de comprar doces para as crianças. Esse senhor mudou para o meu bairro em uma chácara enorme. Uma certa madrugada, minha mãe ouviu um grito horrível, vindo do quintal do nosso vizinho. Quando amanheceu, minha mãe veio perguntar para ele se ele também tinha ouvido o grito, porque tinha vindo do quintal dele. E para a surpresa de minha mãe, ele confessou que foi ele quem deu o grito. Ele relatou que na madrugada ouviu barulhos vindo dos chiqueiros e porcos. Então, ele resolveu ir até lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou próximo do chiqueiro, ele começou a observar em volta do mesmo, e foi quando ele viu sair do meio de umas árvores um bicho parecido com um cão, porém bem maior
e com os olhos como de fogo, bem vermelho. Foi nesse momento que ele saiu correndo e gritando. A notícia se espalhou no bairro e todos ficaram com medo. Aqui no bairro tem um povo mais antigo que conta umas histórias sobre uma floresta que fica atrás da nossa casa. Era sempre a mesma coisa, que as pessoas viam vulto entre as árvores, sons estranhos ao entardecer, mas nada de concreto, nada que realmente pudesse assustar alguém como eu. Eu cresci ouvindo essas histórias e sempre achei que era só invenção do povo. Bom, foi assim até a noite em que eu decidi cruzar aquela mata para cortar caminho até a casa de um amigo. O plano era simples: entrar na floresta por uma trilha que eu conhecia desde criança e sair do outro lado. Daria mais ou menos uns 15 minutos. Eu lembro que essa noite o céu estava claro quando eu saí da casa. Porém, mal entrei na mata e uma estranha névoa começou a se formar. Não era normal, não havia umidade suficiente para aquilo. Mesmo assim, continuei. Não era possível me perder. Eu sabia exatamente onde estava. Pelo menos era o que eu pensava. A escuridão parecia mais densa ali dentro, como se o tempo tivesse parado. Caminhei por alguns minutos até começar a ouvir um som baixo, quase como um sussurro. Parei e tentei localizar a direção, mas parecia vir de todos os lados. Meu coração disparou, mas me obriguei a seguir. Era apenas a minha imaginação pregando peças. Foi isso que eu pensei. Pois não foi que eu vi então, entre as árvores, uma figura alta e esguia. Ela se movia lentamente. Não dava para ver o rosto, mas o formato era humano, ou quase humano. Os braços eram longos demais, pendendo de forma grotesca ao lado do corpo. Eu tentei voltar pelo mesmo caminho que eu vim, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Cada passo que eu dava para trás, ele dava 2 para frente. Não corria, apenas caminhava, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse me estudando. Rapaz, eu corri, não sei como encontrei o caminho de volta para casa, mas assim que atravessei a linha das árvores, aí o silêncio voltou. Era como se eu tivesse saído para um outro mundo. Desde aquele dia, nunca mais entrei na floresta. Bom, isso aconteceu num dia normal. Eu estava saindo do trabalho à tarde e decidi cortar caminho pelo parque para poder economizar tempo. Era isso ou dar uma volta enorme pela rua? Eu já estava cansado demais para isso. O parque era escuro. Só tinha uns postes antigos que mal cragueavam o caminho. Estava tudo quieto. Só o som do meu sapato no chão de terra batida. Foi aí que escutei um barulho estranho, tipo uma respiração muito funda e pesada, vindo de algum lugar na frente. Eu parei na hora, esperei para ver se era só coisa da minha cabeça. Mas não era. O som continuava. Eu tentei ignorar e seguir em frente, mas quando dei uns passos mais adiante, senti como se alguém estivesse atrás de mim. Quando olhei por cima do ombro, eu vi aquilo. Era alto, magro, com os olhos que pareciam brilhar no escuro. Não dava para ver o rosto direito, mas eu sabia que estava olhando para mim. A coisa não se mexia, mas parecia que cada vez que eu piscava, ela estava mais perto.
Não esperei para descobrir o que era. Saí correndo sem olhar para trás, atravessando o parque de qualquer jeito. Quando cheguei na rua, olhei de volta. Nada. Mas eu sei o que eu vi. Não sei explicar, eu não sei o que era, mas não era coisa normal. Eu nunca mais cortei caminho por ali, nem que eu tenha que andar o dobro do caminho. Meu avô, João do Cedro, foi um homem de coragem. Ele vivia no sertão baiano. Ele era daqueles que enfrentasse o que viesse, sem medo. Era teimoso, cabeça dura, mas ninguém podia falar que ele fugia de trabalho ou de qualquer desafio. Criou minha mãe com suor e a força que só o sertanejo tem, tirando o sustento da terra seca e dos bichos. Ele tinha uma relação especial com o rio. Ele sempre dizia: esse rio nunca me negou nada. É como se fosse meu compadre. Naquele ano, a seca estava mais braba do que de costume. Nem os açudes davam conta de segurar a água. E o gado já andava magro, quase só o couro e o osso. Um dia, o avô acordou mais cedo do que de costume e disse que ia para o rio buscar água e pescar. Minha avó, coitada, já desconfiada, avisou: João, olha que andam falando coisa esquisita desse rio. O compadre Zeca mesmo disse que viu umas coisas estranhas por lá. Mas ele deu risada, pegou o facão, a tarrafa e foi-se embora. Essa é conversa de gente besta, mulher. Rio é rio e o resto é medo de quem não tem o que fazer. Eu me lembro porque era moleque e queria ir junto, mas ele não deixou. Isso aqui é coisa de homem, menino. Fica e cuida de sua mãe. E partiu. A gente ouviu ele assobiando até sumir no caminho de terra, que levaria até o rio. O tempo foi passando e nada dele voltar. Minha avó começou a se inquietar. João já devia ter chegado. Tá estranho isso. Eu fiquei na varanda esperando. Já estava escuro e nada dele aparecer. Bom, vou contar essa parte como se fosse ele contando, para facilitar o entendimento. Eu estava no barco, já tinha pescado os peixinhos. Nada de outro mundo, mas já dava para fazer uma janta. O rio estava calmo, a água brilhava com a luz da lua e só se ouvia o barulho da tarrafa que eu jogava na água. Eu estava lá, pensando na vida, quando senti o barco dar uma balançada. Eu achei que fosse a maré, alguma coisa no rio, mas o tempo estava parado, sem um pingo de brisa, nem vento tinha. Aí veio a segunda balançada, dessa vez mais forte. O barco quase virou. Eu peguei o remo e comecei a bater na água, para ver se era algum bicho grande. Às vezes, uma sucuri ou jacaré aparece nessas bandas. Mas nada apareceu. Tava tudo quieto. Quieto até demais. O tipo de silêncio que você até estranha. De repente, o barco deu uma queda, como se algo tivesse puxado ele para baixo. Eu me segurei nas laterais, mas a tarrafa escorregou e caiu na água. Não deu tempo nem de xingar. Tentei puxar a rede, mas ela estava presa em alguma coisa. Puxei com força e foi aí que vi a primeira coisa estranha. A água borbulhando, como se estivesse fervendo. Eu parei, respirei fundo e falei para mim mesmo: João, não se arrepie não. Isso é só um enrosco na rede. Mas antes que eu pudesse puxar de novo, senti uma pancada no fundo do barco.
tão forte que quase me derrubou. Nessa hora, olhei para a água. O que vi me deixou sem fala. Um vulto grande passou debaixo do barco, bem rápido. Não deu para ver direito o que era, mas era coisa grande, muito maior que qualquer peixe que eu já tinha visto nesse rio. O coração começou a bater descompassado. Eu sabia que tinha alguma coisa ali comigo, alguma coisa que não era bicho comum. O barco começou a rodar devagar, como se a corrente tivesse mudado. Mas eu conheço esse rio desde menino. Não tem corrente ali. Eu peguei o facão que estava no chão do barco. Nessa hora, eu já estava com a boca seca, mas ainda segurando firme. Eu não sou homem de correr, mas confesso que minha vontade era de pular na água e nadar para a margem. Só que no fundo eu sabia, o que quer que fosse aquilo, estava esperando eu me mexer. E foi aí que a água parou de borbulhar. Tudo ficou quieto de novo. Aquele silêncio absoluto. Só o som da minha respiração e do coração martelando no peito. Foi quando a coisa subiu. Era uma mão, grande, escura, cheia de dedos longos e com as unhas parecendo garras. Agarrou o lado do barco. Eu não pensei duas vezes. Dei uma pancada com o remo naquela mão e ela soltou. Mas antes que eu pudesse remar para longe, outra pancada veio. Dessa vez, tão forte que o barco quase virou. Eu me desequilibrei e caí na água e senti a coisa passando por debaixo de mim. Eu caí na água com tudo, sem tempo nem para respirar direito. A correnteza me levou uns metros à frente e o facão escapou de minha mão. Só me restava nadar. Cada braçada parecia mais pesada, porque minha cabeça estava a mil e a água estava gelada de um jeito esquisito. Eu tentava não olhar para trás, mas a curiosidade foi maior. Quando virei a cabeça, eu vi o vulto de novo, grande e escuro, indo e vindo, como se estivesse me cercando. A água parecia ondular ao redor dele. Era como se a coisa soubesse que eu estava tentando fugir e só estava brincando comigo, esperando o momento certo para atacar. Tentei nadar para uma parte mais rasa, mas o bicho me alcançou. Senti algo agarrar minha perna, firme e forte como uma mão. Puxou com tanta força que eu quase fui para o fundo. Eu me debati, chutando e gritando feito um condenado. A perna escapou, mas eu sabia que não ia durar muito. Foi aí que vi a árvore. Era uma daquelas ilhotas no meio do rio, onde a água é mais rasa e cresce nos pés de juazeiro. Juntei o pouco de força que tinha e nadei para lá com tudo que eu podia. A coisa ainda me seguiu, passando rápido perto de mim, como um vulto escuro, com algo que parecia uma crina longa e desgrenhada, flutuando na água. Não dava para ver direito, mas eu juro que vi os olhos brilhando. Quando cheguei na árvore, não pensei duas vezes. Escarguei com a pressa de quem vê a morte vindo. A coisa ficou rondando lá embaixo. De cima, eu vi a água se mexendo, borbulhando como se estivesse fervendo. Às vezes, uma parte da cabeça do bicho aparecia. Não era normal. Era grande, arredondada, mas com umas saliências, como se fossem espinhos ou algo assim. Não dava para entender bem, mas só de olhar já dava para sentir um medo gigantesco. E eu fiquei lá em cima da árvore, agarrado nos galhos com tanta força que parecia que minhas mãos iam enraizar. A água continuava se mexendo lá embaixo, com aquele vulto rondando devagar, como se soubesse que eu estava preso. Os olhos brilhavam no escuro. Cada vez que aquilo se aproximava da árvore, o medo vinha junto. A madrugada foi chegando. Meu corpo estava todo molhado, a roupa grudando na pele, e cada vez mais
Eu sentia o peso do cansaço. O medo não deixava os olhos fecharem, mas o corpo já não estava aguentando muito. Foi aí que comecei a rezar. Eu pedia para que Deus me tirasse daquilo de lá, que eu prometia que nunca mais duvidaria dessas coisas, que eu só queria voltar para casa. Enquanto rezava baixinho, aquele vulto continuava ali, indo e vindo. Teve um momento que ele chegou tão perto da árvore que eu achei que ia derrubar o tronco. Eu senti a madeira estremecer. A criatura parecia estar testando se eu ia cair ou se eu ia ficar ali em cima firme e forte. A madrugada chegou lenta. Cada minuto parecia uma hora. O frio da água e o vento cortante fizeram meu corpo tremer. Eu apertava os galhos como se fosse a única coisa me segurando no mundo. Foi lá, pelas tantas, quando já estava perdendo as forças, que eu ouvi vozes. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas depois percebi que era verdade. João, ô João, tá por aí? Eram os meus compadres, que tinham vindo me procurar. Eles acenderam uma lamparina e a luz cortou a escuridão. Eu gritei com toda a força que tinha. Eu tô aqui, tô na árvore. A criatura pareceu perceber também. Na mesma hora, os olhos sumiram e o vulto mergulhou de vez. A água ficou quieta, como se nunca tivesse acontecido nada. Meus compadres remaram até a ilhota e me ajudaram a descer. Quando cheguei no chão, mal consegui ficar de pé. Eles me perguntaram o que aconteceu. Eu só olhei para eles, ainda tremendo, e disse: depois eu conto. Bora sair daqui agora, por favor. A gente voltou pro vilarejo e até hoje eu nunca mais botei os pés naquele rio. Só sei de uma coisa: o que eu vi ali não era desse mundo. E quem quiser duvidar, que duvide, mas que fique longe desse rio.